Estávamos bem. Estávamos, sim, senhora. Bom dia, feliz sábado, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo de Daniel. Depois de algum tempo ausente, que o nosso professor estava incomodado com um dodói, pá, louvado sejas tu, Pai, que restauraste a sua saúde, para a honra e glória do teu santo nome. O nosso professor está de volta para continuarmos aqui a estudar as tuas profecias, a tua palavra. Amém. Mas para dar início, vamos levar aqui com uma palavrinha de oração. Quem quer orar, quem se sentir tocada, que o Espírito Santo te tocou para orar, Lena, vamos lá. Vamos aqui a convidar a presença do Olha, só para Espírito Santo. avisar que eu estou de viagem, estou a viajar de carro, mas eu faço questão de fazer essa oração. Tem aqui várias pessoas comigo, então vamos que vamos. Amém! Sejam todas bem-vindas. Amém. Isso é muito bom. Põe-se em loudspeaker, assim todo mundo ouve a palavra. Amém? E que Deus abençoe a Amém. vossa viagem. Que vocês sejam super Amém. abençoados nessa viagem. Amém? Podes ler, podes orar. Por favor, Lena. Obrigada, meu bom Deus, por mais um dia, pela nossa volta de nosso irmão, viagem. Para que Deus nos toque, e Deus nos dê muita saúde, porque todos nós acreditamos que sentimos a falta de irmão curado. Por isso sabemos a falta que ele nos faz. Obrigada, meu bom Deus, por mais um sábado. Obrigada a todos por estarem em mim. Que Deus toque no coração de quem fizer esse grupo de oração hoje, que será o irmão curado. Que Deus toque em todos nós. É teu. Pode vai lá para depois do assunto ter sul. É Estar teu, todos tudo é teu. presentes, É meu? em nome de Jesus. É meu. Amém. Amém, sim. Amém, amém. Obrigada, Helena, Obrigada obrigada. tudo. Produção Colagem, contigo. Bom, eu agradeço a Deus, né? Estar aqui com vocês. Quanta saudade estava de vocês aí, de Lena, todos vocês. Fernandinha, como é bom ter você aqui. E eu passei aí um momentozinho, né? 4 sábados longe de vocês, e desses 4 sábados, 3 internados. 3 sábados, sim, penso que sim. Pelo menos 2 eu lembro agora. E por isso não teve como, né? Foi impossível gravar de dentro do hospital. Até porque em alguns momentos eu tive que dividir o quarto, digamos assim, com outro paciente. A oportunidade também de evangelizar, né? Nós sempre temos essa intencionalidade de levar a mensagem do Senhor. Bom, nosso último encontro, nós estudamos, ontem eu até postei no grupo, que era para que todos pudessem recapitular, e nós tivemos a oportunidade de iniciar falando sobre Daniel capítulo 7. Hoje nós vamos seguir. Então, nós ficamos aí, como eu disse, dia 25 do mês de maio, dia 30, dia 6 de junho, dia 13 de junho, sem gravação. Eu creio que, em algum momento, alguém vai pegar esse vídeo e vai dizer, e cadê as gravações dessas datas? Está aí a explicação. O professor passou um períodozinho aí precisando de ajuda, né? Daniel, capítulo 7, nós vimos, eu convido você para abrir a Bíblia na semana, no dia, né, no último dia que nós nos encontramos, eu pude traçar uma introdução desse capítulo e hoje nós vamos seguir, e agora, de fato, nós vamos entender o que significa aquilo que nós iniciamos no dia em que nós tivemos a oportunidade de estudar esse conteúdo maravilhoso. Bom, em minhas anotações, eu penso que o nosso último encontro, ou seja, o vídeo que nós temos na internet, que é anterior a esse, ele é do dia 16 de maio. Então, nós saltamos aí 4 sábados, né? Já expliquei o porquê. Ó, aí eu vou para o livro de Daniel, capítulo 7, e eu dou de cara com a primeira informação que Daniel traz para a gente. Como de costume, eu sempre peço em nossas lives para que você não esqueça de datar os capítulos de Daniel, e nós mesclamos Daniel com Ezequiel, justamente porque ambos eles vão esclarecer para a gente um conteúdo, principalmente de Daniel 7. Então eu falei, ó, não esqueça que Ezequiel capítulo 1 aconteceu no ano 592, e vocês colocaram aí de lápis, né?
Lembrando que quando nós estudamos as profecias, nós precisamos entender que pode ocorrer uma variação nessa datação, justamente porque, por vários fatores, mas nunca uma data muito distante uma da outra. Normalmente, um ano, alguém fala, não, foi no ano 591, o outro vai dizer, não, foi no ano 592. Bom, isso não atrapalha em nada o estudo da profecia. O fato é, Daniel, capítulo 7, ocorre no ano 553 a.C. Claro, todas as datas que nós estamos falando aqui, quando se trata aí dos capítulos de Daniel, você e eu sabemos que são, Daniel viveu aí 600 anos, um pouco mais, um pouco menos, antes de Cristo, e por isso que nós precisamos datar dessa forma. Capítulo 7, o capítulo 7 trata de 4 feras, 4 animais diferentes uns dos outros, diferentes do que você vai ver na fauna, inclusive diferentes daquilo que Daniel tinha conhecimento. Ele vai falar, coragem, o quarto animal é terrível e espantoso. Nunca vi nada igual. Então, baseado nisso, nós começamos a estudar e compreender aquilo que Deus deu de presente para Daniel. Sem mais delongas, diz assim o versículo 1. E agora nós vamos fazer leitura e vamos também entender a interpretação, porque este livro, este capítulo, ele também, nós precisamos entendê-lo olhando para Daniel capítulo 2. No livro de Daniel, o capítulo 2 é um índice das profecias. Então, para eu entender bem o capítulo 7, eu vou precisar de ajuda do capítulo 2. Porém, eu já comecei a explicar isso no nosso último encontro, e agora eu vou compartilhar aqui rapidamente. Deixa eu ver se, gente, já posso compartilhar esse conteúdo para que nós tenhamos em mente aquilo que nós já vimos. Só recapitulando, não vou demorar, justamente porque nós vamos avançar para isso. E, naturalmente, você já sabe como funciona, né? Dúvidas, pergunte. Esse material nós vamos disponibilizar no nosso grupo e também, se você que está nos ouvindo quer receber em algum momento, só entrar em contato com Estela ou conosco, né? Nós temos aí várias formas que você pode fazer isso. O canal da Estela sempre grava e compartilha esse conteúdo. Bom, no ano 603 ele teve a visão de Daniel, capítulo 2, em que a cabeça de ouro é descrita porque Nabucodonosor sonhou com essa estátua, ele perdeu a noção do que ele tinha sonhado. Você já conhece isso. Nós temos vídeos falando sobre isso, só vou recapitular. Então, a cabeça de ouro representa o Império Babilônico. Nós já vimos isso. Então, está aqui. E aí, o que ocorre? Esse período é o período que nós sabemos ser do ano 605 até o ano 539. Então, quando Daniel estava conversando com Nabucodonosor, e Daniel vira para ele e diz assim, Nabucodonosor, tu és o cabeça de ouro. Na realidade, Daniel não estava indicando Nabucodonosor. Ele estava descrevendo o que Nabucodonosor representa. Eu já expliquei isso para vocês. Estava ali na condição de representar esse, digamos assim, esse império, que é o Império Babilônico. E Nabucodonosor não governou, né? Você precisa relembrar esse detalhe. Nabucodonosor não ficou no poder do ano 605 até o 539. Antes, Nabucodonosor foi seu pai, depois Nabucodonosor teve filho, neto, e também outros homens que subiram ao poder, tá bom? Depois nós temos ainda na estátua, então, a cabeça de ouro representa o Império Babilônico. Na seguida, nós temos os braços de prata, e esses braços representam o período dos medos e persas. Lembrando que esse período corresponde do ano 539 a 331 a.C. E os medos e persas, eles tiveram também vários reis, vários homens que subiram ao poder na condição ali de imperadores, digamos assim, ou homens que governaram de forma absoluta sobre esses períodos.
E nós vamos destacar aqui alguns personagens desse período. Depois nós temos a parte de bronze da estátua que representa o Império dos Gregos. Então nós tivemos o pai de Alexandre o Grande, depois Alexandre o Grande unificou os gregos, ele parte para a conquista. E esse império, que teve Alexandre como destaque, mas não foi só Alexandre, depois de Alexandre surge 4 dinastias, ou seja, 4 cabeças, que no primeiro momento é representado de forma inicial pelos seus 4 generais, mas esse reino foi dividido em 4 dinastias. Então, observe que Daniel sempre trata do sistema de forma geral. Então, aqui nós tivemos o ano inicial dos gregos, o ano 331, eles vão governar o mundo até o ano 168 a.C. Eu já disse, o mundo que nós conhecemos atualmente exclua a América, porque a América não era considerada como civilizada, a Índia, a China, a Rússia, nada disso inicialmente entra nessa situação. Vou mostrar um mapa daquela região, já mostrei em outra aula, só para recapitular. Nós ficamos aí 4 sábados sem estudar, e nós temos que voltar a ter o mesmo gás, aquela mesma condição que nós estávamos. E, por fim, nós temos aqui, né, as pernas de ferro, que representam Roma. Então, na sequência da história da humanidade, você vai perceber isso. No livro de Daniel, Daniel identifica a Babilônia. Aí, quando nós avançarmos para um outro capítulo, capítulo 8, ele vai falar dos Médios e Persas. E nesse mesmo capítulo 8, ele cita nominalmente a Grécia. Olha que coisa. Então, Daniel dá uma cola, né? Ele fala assim, olha, cabeça, peitos e braços e o ventre de bronze. Aí, quando você vai para o Novo Testamento, você vai perceber que o império que deu continuidade, ou que sucedeu os gregos, é justamente o Império Romano. Daniel não cita Roma diretamente nos capítulos do seu livro, mas você vai identificar isso. E, por fim, na sequência, a Estela colocou ali, né, Estela? Em português de Portugal, como é cabula, é, Estela? Cábula. Cábula. Então, pronto, está aí, viu? Temos que Lá no traduzir. Brasil, lá no Brasil nós chamamos Nem de todo cola. Eu mundo sei, fala brasileiro. é verdade. É porque no Brasil, Agora. cola são dicas que a pessoa recebe, né? Mas eu sei que em Portugal parece que cola é fila, né? Fila de banco, fila para essas coisas. Então, tá Não, aí. cola é para colar o papel, para colar as Ah, coisas. É cola. pronto. Então fica a dica. Daniel deu a dica. E por fim nós chegamos aos pés, que é uma mistura de ferro e barro. Isso indica que Roma não é completamente desfeita, ela continua ali, agora ela é dividida. Um lado muito forte, um lado muito fraco. E isso acontece justamente depois da queda de Roma. Roma Ocidental, no ano 476. Então, observe, Roma não cai, né? Roma é dividida. Então, a divisão acontece ali, e nesse momento que acontece, o reino é dividido. E aí surge aquilo que eu e você conhecemos hoje como a Europa. E aí nós já falamos sobre essa divisão, já deixamos claro como isso aconteceu. Bom, deu um bugzinho aqui, vamos esperar um pouco, mas aí eu continuo com a leitura para que nós possamos entender. Então, está aqui, capítulo 2 traz essa para nós essa situação e hoje é mais fácil porque nós já entendemos, né? Já temos, digamos assim, vários conteúdos para que nós possamos usufruir com mais riqueza desse conhecimento. Bom, isso não era uma realidade nos dias de muitos de nossos irmãos que estudavam a Bíblia e tiveram cuidado de tratar dessa realidade com muita responsabilidade, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Muito bem, então, vejamos. Tendo como pano de fundo Daniel capítulo 2, por quê? Porque é o índice, digamos assim,
Então, nós agora abrimos a cortina de Daniel, capítulo 7. Isso significa o seguinte: esses 4 animais também representam os mesmos 4 impérios ou reinos que nós vimos em Daniel, capítulo 2. Porque a nossa proposta, como historicistas e como aqueles que leem a Bíblia com esse cuidado, é justamente olhar sempre para trás, porque a profecia ela se repete e amplia. E Daniel agora vai trazer muito mais detalhes no capítulo 7 do que nós temos ali no capítulo 2. Ele vai dissecar, ele vai ampliar a nossa visão. Bom, então perceba, Daniel capítulo 7 inicia justamente dizendo o ano em que ele teve essa visão, e agora é Daniel que está tendo essa visão. E aí o que acontece? Só para que vocês vejam o mapa daquela região, recapitulando, né? Vou ver se eu consigo trazer aqui, está aqui. Então, vocês vão observar rapidamente que nós temos, olha só, nós temos aquela região, esse é o mapa daquele espaço geográfico onde tudo acontece. Então, você antes chamava de Iraque, hoje você chama, antes era Síria, hoje é o Iraque o nome do local. Onde você chamava antigamente de Pérsia, hoje você vai chamar de Irã. Só um minuto, eu vou fechar essa imagem, vou abrir novamente, porque ela não apareceu completa. Só um segundo. Vou interromper aqui, voltar a visualizar. Só corre, né? E ao vivo é assim mesmo. Bom, Daniel capítulo 2. Porque, como eu falo para você agora ao vivo, nós também teremos pessoas que vão acompanhar isso em uma outra realidade. Então, assim, para que eles também possam ter acesso. Ó, eu não estou conseguindo. Se eu não conseguir, eu coloco depois. Ver se agora vai aparecer. Agora sim. Observe nesse mapa um detalhe aqui. Você e eu conhecemos esses lugares onde as coisas aconteceram, mas com outro nome. Como eu disse, antes, nos dias de Daniel, era chamado Medo-Pérsia. Hoje, você chama isso de Irã. Onde você vê na Bíblia falar de Edom, Moabe e Amon, hoje você chama de Jordânia. O Egito continua com o mesmo nome. As tribos, que antes se dividiram em duas, uma parte seguiu os filhos de Davi, outra parte, as 10 tribos, deixaram de seguir a Davi e a Deus, né, também. Então você chama, antes era Judá, hoje você chama de Israel, que é o Estado moderno de Israel. Eu já disse, onde antes você lê como Babilônia, ou hoje você chama de Iraque. A Síria está basicamente no mesmo lugar. A Lídia, hoje você chama de Turquia. Onde antes era chamado Macedônia, você hoje chama de Grécia. Antes nós chamávamos de Roma, ou pelo menos a sede da parte ocidental, hoje você chama de Itália, tá bom? Era isso que eu precisava apresentar para vocês nessa parte. Agora, Daniel, capítulo 7, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Antes de nós, no último encontro, falarmos sobre isso, eu convidei vocês a Ezequiel capítulo 1. Porque em Ezequiel capítulo 1, Deus apresenta para Ezequiel 4 seres viventes, e esses seres estão ao redor do templo de Deus, que é móvel. Esses seres estão ali para ficar à disposição de Deus. Antes de apresentar Ezequiel capítulo 1, eu tive o cuidado e convido a você, se é a primeira vez que você está acompanhando, por favor, volte, acompanhe os vídeos
vão falar sobre o santuário de Deus. As tribos se acampavam ao redor do santuário. Então, as tribos tinham, digamos assim, a função de proteger aquele santuário e também de ajudar, conduzir as outras tribos num caminhar quando o santuário era desmontado e assim eles estavam à dianteira de tudo isso. Os quatro animais que Daniel vê aqui em Daniel capítulo 7, eles estão numa condição de contrafazer a obra daqueles quatro seres viventes. Enquanto os quatro seres viventes estão à disposição de Deus para a manutenção do seu reino, e aqui eu preciso que você entenda isso. Deus não depende de nada, ele é. Mas Deus é assim, Deus é amor. Então ele deixa que suas criaturas estejam trabalhando nesse reino, nesse santuário, que é no céu. Então, ali nós temos seres viventes, e você pode chamar de querubins. Claro que quando nós estudamos, nós fizemos isso, pedimos ajuda de Isaías, capítulo 6, nós vamos ver que lá são chamados de serafins. Calma, não se preocupe com relação a isso. O importante é que você saiba que eu agora entenda que esses seres estão à disposição de Deus. Só que Daniel, no capítulo 7, ele tem uma visão de Deus posterior à visão de Ezequiel, eu expliquei isso, em que aparecem bestas, animais, que você não quer estar na presença desses animais. E esses animais são representações daquilo que eu acabei de falar para vocês agora, que nós vimos que está em Daniel capítulo 2. Então, em Daniel capítulo 2, enquanto nós temos uma estátua, em Daniel capítulo 7, nós temos esses seres, bestas, animais híbridos, animais que vão causar medo, inclusive no próprio Daniel. E aí nós precisamos lembrar que do capítulo 7, do versículo 1 até o 14, é a visão que nós já lemos no último encontro. Do versículo 1 ao 8, você vai ver quatro animais. Um parece com leão, outro nessa sequência. Um parece com leão, mas tem asas. O outro parece com urso, mas tem costelas na boca. O outro parece com um leopardo, mas tem quatro cabeças e quatro asas. E o quarto animal é terrível e espantoso. Um detalhe interessante, lá em Daniel capítulo 2, a visão não termina nos pés. Há uma pedra que é cortada do monte, e essa pedra destrói todo aquela estátua que é uma estátua no formato humanoide, que descreve os reinos do homem. Esse reino, que é representado por uma pedra, nós sabemos, é o reino de Cristo. Então, Cristo não poderia estabelecer o seu reino como os judeus esperavam no período nem dos gregos e nem dos romanos. Se eles tivessem atentado para o estudo de Daniel capítulo 2, eles iam perceber que Cristo fatalmente teria que estabelecer o seu reino após a divisão do Império Romano. Assim como eu e você. Se nós estivéssemos agora estudando o livro de Daniel, sei lá, no ano de 1500 e não 2026, nós precisávamos entender que, ao estudar as profecias de Daniel, capítulo 2 e 7, que nós estamos fazendo agora, o reino de Deus precisava acontecer algumas coisas para que o reino de Jesus, né, a segunda vinda de Cristo, acontecesse. O julgamento no céu, Cristo vindo, e ele já tinha passado por sua fase de profeta, de sacrifício, já tinha no ano de 1800, nós vamos aprender isso, ele entrou para fazer um trabalho específico, inicia uma nova função no céu, e hoje, claro, nós temos certeza absoluta que só falta a vinda de Cristo. Esse evangelho que nós estamos pregando aqui agora pela internet, ao vivo, e também vai ficar gravado, ele precisa alcançar todo mundo. Então, capítulo 7, você vai anotar. Se bem que você vai receber isso, mas é importante que você anote. Do versículo 1 ao 14, a visão. Do versículo 1 ao 8, os quatro animais. Do versículo 9 a 14, é estabelecido o juízo. E aí eu vou parar um pouquinho para ler esses versículos e depois nós vamos apresentar algumas imagens
personagens e, naturalmente, entrar no estudo detalhado e no significado de cada coisa que aparece aqui, porque Daniel fala de mar, ele fala de ventos, fala de 4 animais. Eu estou explicando, nós vamos ver isso na Bíblia. Essa é a nossa forma de trabalhar, sempre a Bíblia respondendo à Bíblia. Escute o que está escrito no versículo 9, diz assim: o animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres. Isso é interessante, Lena. Olha, Fernandinha, ele tinha 10 chifres. Então, chifres, o que significa na profecia? E aí tem um detalhe interessante que chama a atenção de Daniel. O chifre que surgiu após a queda de três, esse chifre tinha olhos e boca. E Daniel, isso chamou sua atenção, não foi, menino? Chama a nossa atenção também. O que significa chifre com olhos e boca? Você vai abrir a Bíblia, você vai estudar a Bíblia toda e você só vai encontrar aqui e depois lá no Apocalipse algo que tem olhos e boca. Olhos significa uma coisa e boca porque fala blasfêmias. Depois disso tudo, Daniel diz para mim e para você. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, diz assim o versículo 9. Nós vamos ler até o 14. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Percebe? Isso aqui é interessante, porque Daniel ele está de um olhar no horizontal, ele está vendo as coisas e os humanos, e os reinos humanos, então ele está enxergando aqui, ó. De repente, a sua visão é levada aos céus. Uma coisa chama a atenção de Daniel. Eu já disse, estou repetindo, o tal do chifre com olhos e boca. Então Daniel fica com os olhos grudados nisso, mas aí Deus pede para ele olhar para cima. Ele disse, quando ele olhou, ele viu que foi colocado o trono. Olha só, foi posto os tronos, um ancião de dias se sentou, e ele descreve esse ancião de dias. A descrição do ancião de dias é uma descrição, e nós nos sentimos bem, diferente da descrição dos animais. Percebe? Diz assim, ó, a veste era branca como a neve, o cabelo da cabeça branca como a pura lã, o seu trono era chama de fogo, claro, querubins em volta. Então Daniel, quando olhou aquilo, ele viu um mar vivo, a cabeça como pura lã, né? E as suas rodas de fogo ardente. Ele fala assim, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, tá vendo? Todos os anjos, querubins, serafins, milhões e bilhões assistiam diante dele. Ele se assentou, olha, estava em pé. E aqui, eu não sei se você já teve em um tribunal de júri, né? Normalmente essas coisas acontecem em um julgamento, em alguma coisa nesse sentido. No Brasil, Stella, isso ocorre nos crimes contra a vida. E eu já tive a oportunidade. Eu era estudante de direito e fui participar de júri. Participei de júris simulados também. Mas esse que nós fomos, alguns, né, eram julgamentos de pessoas que tinham atentado, né, contra a vida de alguém. E é essa cena mesmo que o juiz, todos ficam sentados. E quando o juiz chega na sala, todos ficam em pé. E aí, quando o juiz senta, todos sentam. Então, nesse momento, está acontecendo no céu, nesse momento, nós vamos descobrir quando foi esse momento, né? O início de um juízo. E a Bíblia descreve que quando o ancião de dias, que é Deus Pai, ele se assentou, lembra Jesus disse, lá no Novo Testamento, eu ninguém julgo, mas meu Pai é todo julgo. Meu Pai que vai julgar. Depois nós vamos entender isso também. E aí, nesse momento, diz que abriram-se os livros. Que livros são esses, hein? A Bíblia fala de livros, né? Essa é uma linguagem figurada, você sabe.
Mas a Bíblia vai descrever que existe, sim, pelo menos 3 livros. E nós vamos entender se nesse tribunal do céu quais são esses livros. Bom, aí o versículo 11, Daniel diz assim: Então estive olhando por causa, e aqui está vendo, eu não estou adicionando nada aqui, é leitura mesmo, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Que chifre é esse? O único que tem boca. Hum? Estive olhando até que o animal foi morto. Que animal foi esse? O animal é justamente o momento ali em que o império ele é dividido. E o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado no fogo. E quanto aos outros animais, ou seja, ao leão, ao urso, ao leopardo, foi lhe tirado o domínio. Ou seja, você sabe, né? Quando foi que o leão perdeu o domínio? Nós já vimos, alguns minutos atrás. Quando o urso, que representa os persas, os medos e persas, chegou ao poder. Quando foi que o urso perdeu o domínio? Quando o leopardo com 4 cabeças e 4 asas chegou ao poder, os gregos. Mas Daniel diz o seguinte: olha, eles perderam o domínio, porém, ou todavia, foi prolongada a vida até certo espaço de tempo. É porque assim, eu não ia falar agora, mas só para que você entenda, hoje nós ocidentais temos um tripé. O nosso ordenamento jurídico é romano. Então, se você for para Portugal, para a Itália, e os países que foram colonizados por esses europeus, ou essas tribos bárbaras germânicas que dividiram Roma, seguem o padrão. Exemplo, o Brasil. Ordenamento, a base do ordenamento jurídico brasileiro é aquilo que Roma forneceu. Mas a filosofia ocidental, ela é grega. Pense nisso. Então, nós temos aí o, o ordenamento jurídico do mundo ocidental, é uma herança romana. Mas a filosofia é uma herança grega. Percebe que a Grécia caiu faz tempo, mas a filosofia grega permanece. Depois nós vamos falar de outra coisa, né? Eu falei um tripé, eu estou falando 2, eu prefiro deixar para falar mais à frente, para que você entenda melhor. Bom, nesse momento do nosso estudo, eu sei que todos aqui, né? Que João, que Melina, Fernandinha, Lena, todos que estão aqui, já entendemos que nós, ao estudarmos Daniel e Apocalipse, nós estudaremos muito a história da humanidade e também essas coisas que estão atreladas a essa realidade. Então, você e eu, lembra que Daniel disse no capítulo 2, somos sábios, porque nós buscamos entender isso. Oi. É engraçado, tu falaste isso. Nada acontece por acaso. Hoje eu fiz uma meditação ao áudio e Sim, falava, né, da filosofia que nós herdamos dos gregos, meu corpo, minhas regras. isso. É isso aí. Então, Estela, a Grécia já não é mais império faz tempo. Hoje é um país pequeno e eu tenho um segredo para dizer para vocês. A Grécia pode ser colocada ali na parte de barro, porque não faz muito tempo a Grécia entrou em um colapso financeiro, a economia grega. Então, perceba, Fernandinha, que a profecia ela é muito exata, só que essa Grécia fornece para mim e para você uma filosofia. Muito bem, avançando, versículo 13. Aí Daniel fala para a gente, olha, porque no versículo 12, ele olha de novo para o horizontal da história, ou seja, para aquilo que estava diante dos seus olhos. De novo ele levanta a cabeça. E ele disse, eu estava olhando no versículo 3, nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus. O que vinha, Daniel, na nuvem do céu? Um como filho do homem. E esse filho do homem estava vindo nas nuvens do céu. Que história é essa, Daniel? É isso mesmo que você ouviu. O filho do homem é Cristo. O ancião de dias é Deus Pai. Então Daniel viu, Estela, que em algum momento, enquanto o chifre pequeno estava blasfemando contra o Deus do céu, fazendo essas blasfêmias, essas coisas, no céu
teria um movimento e seria estabelecido um juízo, e Cristo, que é o Filho do Homem, ia se deslocar até a presença do Pai. A Bíblia diz que ele se dirigiu a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Nesse momento, então, nós temos aqui um tribunal no céu. Então, aqui na terra está acontecendo uma confusão. Enquanto isso, no céu, há um tribunal. E aí, lendo o que acontece. Nesse tribunal, diz o versículo 14, Cristo recebe, né, foi-lhe dado domínio, honra e reino. Percebe? Quando? No final do tribunal. No final do tribunal, Jesus recebe isso de Deus: domínio, honra e reino. E as nações e os povos e as línguas vão servir. Esse domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será jamais destruído. Então você vincula aqui agora a pedra de Daniel, capítulo 2. Então, o que Daniel diz para mim e para você, na leitura que nós fizemos aqui do versículo 9 ao 14? Que antes da vinda de Cristo, ocorreria no céu um tribunal, ocorreria no céu um julgamento. Esse julgamento serve justamente para fazer com que o Filho do Homem, Cristo, receba das mãos de Deus Pai domínio, reino, ou seja, o poder. Só que isso é fantástico, porque lá em Apocalipse, capítulo 12 e 13, alguém também fornece a esse chifre pequeno algumas coisas semelhantes ao que Cristo recebe. Por isso que eu digo, Daniel, capítulo 7, é a contrafação daquilo que Deus apresentou para Ezequiel no capítulo 1 e agora para Daniel no capítulo 7. Vamos seguir? Então, do versículo 9 ao 14, é estabelecido o juízo, estabelece o juízo. O versículo 15 até o 26, Daniel vai receber a interpretação dos reinos. Do 15 ao 18, essa parte da interpretação é a explicação geral. E o que chama a atenção de Daniel, nós vamos ler agora, está no versículo 19 ao 26. E aí nós vamos, olha, a minha expectativa, o meu sonho é que você esteja estudando em casa, com o material que nós estamos disponibilizando no grupo e também assistindo outra vez esse conteúdo e também, claro, com a própria Bíblia. Diz assim: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Estou lendo o versículo 19, que era diferente de todos os outros, muito terrível. Os dentes eram de ferro. De ferro? Na estátua, lembra? As pernas eram de ferro. E as suas unhas eram de bronze. E ele devorava e fazia em pedaços. E pisava o pé. O que ele não conseguia destruir com a boca, ele pisava, ele destruía com os pés. E aí Daniel fala, agora, o que eu gostaria de saber é a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça. Esse quarto animal tinha 10 chifres. E do outro que subiu. Então, subiu ali um chifre, né? Vamos chamar de 11º, se bem que em nenhum momento vai dizer isso, mas para que nós entendamos. Quando ele sobe, 3 cai. Então, quando ele alcança a sua força máxima, para ele começar o seu trabalho com supremacia, nesse momento, 3 precisam deixar de existir. E aqui são várias dicas que Daniel está dando. Ele diz, coragem. O chifre pequeno surge depois que Roma estiver na fase de divisão, ou seja, vai perder a sua pujança, o seu poder, ela vai ser dividida. Mas esse chifre pequeno, ele sempre esteve lá, mas ele só alcança a supremacia quando ele conseguir, através de várias, digamos assim, forças políticas, a destruição de 3. Não a extinção, ok? Nós vamos aprender isso. Mas o poder, a influência. Porque um será extinto e os 2 vão perder força dentro do território onde esse chifre começa o seu poder, a sua supremacia. Então, eu tenho que buscar na história da humanidade
quando foi que Roma foi dividida? E aí já tem uma dica, né? O ano 476. Bom, então se Roma ela perde a sua força no ano 476 depois de Cristo, porque Roma começou a reinar no ano 168 antes de Cristo. Então Roma conquista o Egito, conquista ali a Terra Gloriosa, que é Israel, e, claro, Roma conquista também o que ficou ali dos gregos. E o maior território em extensão foi justamente, ou o maior império em extensão foi justamente o Império Romano. Nós temos que saber quando foi que esses três chifres foram destruídos, ou pelo menos um foi completamente extinto, e dois perderam a força sobre aquele espaço territorial. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Bom, Daniel vai dizer isso, né, que esse chifre, do qual três caíram para eles ficar no poder, ele tinha olhos e boca que falava grandes coisas, e ele era mais robusto do que os seus companheiros, tinha força, diz Daniel no versículo 21. Esse chifre pequeno tinha uma característica especial, ele ia fazer guerra contra os santos, ia prevalecer contra eles. No versículo 22, Daniel diz assim, ó, até que veio o ancião de dias. Então perceba que o ancião de dias, que é Deus Pai, ele estabelece o juízo, e nesse juízo ele fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo de que os santos possuiriam um reino. Então, em algum momento, quando essa supremacia diminuísse, abriria o espaço para a propagação do evangelho e para que iniciasse, assim, a preparação de todos nós estamos vivendo nessa época, para aguardar a volta de Cristo. Isso ocorre depois que o chifre pequeno perde o seu poder, o julgamento é estabelecido no céu, e aí as pessoas se preparam. Nós estamos nesses dias nos esperando a vinda de Cristo. Versículo 26 vai dizer o seguinte: o quarto animal será diferente, o quarto animal será o quarto reino. Olha a dica de Daniel, ele será diferente de todos os outros reinos, vai devorar toda a terra, vai controlar toda a terra, ou seja, aquilo que nós conhecemos como a parte civilizada do mundo, pisará os pés e fará em pedaços, ou seja, vai ter toda a Europa e essa parte ali onde fica o Egito, onde fica as terras que nós já vimos no mapa, tudo ficaria sobre a tutela, sobre o controle de Roma. E Roma, quando alcança o seu auge, percebeu que precisava dividir o império em dois. Então, hoje nós conhecemos como o Império Bizantino, mas nem eles se tratam assim. Então, ficou Roma Oriental, Roma Ocidental. Foi assim que os imperadores que foram percebendo que Roma estava muito grande e precisava controlar tudo, eles decidiram dividir o Império Romano em dois. E no ano 476, o último imperador foi deposto, e aí Roma Ocidental é dividida entre as tribos bárbaras. Estela? E no, aí no 21, tu disseste não, a palavra diz, desculpa aí a expressão. Eu olhava e eis que vi o chifre fazer guerra contra os santos. Ok. Será que os meus irmãos sabem o que é quem são os santos? Ou... Porque aí não está explicado. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Não vejo vocês a perguntarem. Vocês sabem quem são os santos? Porque essa palavra está aí. Eu não sei qual é o conceito de santos que. Não sei se podia explicar lá no Coragem. Sim, a Bíblia vai descrever, não são pessoas que são sem pecados, tá, gente? A palavra santo aqui significa aqueles que estão, né, fazendo a vontade de Deus. Se vocês observarem as cartas que Paulo escreve no Novo Testamento, ele em algum momento ele chama a igreja de santa, mesmo sabendo que na igreja tinham pessoas terríveis, né? Muitas vezes não estavam fazendo a vontade de Deus. Então, santos são aqueles que na sua vida se separaram para fazer a vontade de Deus. Eu posso dizer agora com toda certeza que vocês são santos, porque vocês têm se colocado
à disposição do Espírito Santo para compreender a Bíblia e viver aquilo que vocês estão aprendendo na palavra do Senhor. Então, é nesse sentido. Obrigado, Estela, pela observação. Bom, quando eu vou para o versículo 23, diz assim: o quarto animal será o quarto reino, já li. E no versículo 24 diz assim, e aqui é o ponto alto, digamos, do capítulo 7 também, porque diz, olha, quanto aos 10 chifres, naquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Eu já dei a dica, né? São as tribos bárbaras que dividiram Roma Ocidental. Depois dele se levantará outro. Então, as tribos, elas invadem Roma e elas dividem Roma em 10 pedaços. Só que dessas 10 tribos, já tinha em Roma alguém ali que estava exercendo um poder. Só que esse poder era diferente, porque, como vocês vão observar, a Bíblia vai dizer no versículo 24 que 3 reinos seriam eliminados. Não é uma eliminação de extinção, mas um é extinto, e eu já digo qual, e 2 são afastados de onde esse chifre pequeno se levantou. E qual é a característica desse chifre pequeno que chamou muita atenção de Daniel? O versículo 25 vai dizer: proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo, mudar a lei de Deus e os tempos, e eles teriam esse chifre, passaria a ter um poder por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, são características que são dicas impressionantes. Então, Daniel, agora, ele deixa claro para a gente que esse reino, ele teria, ou esse sistema, uma supremacia aí de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ok? Bom, dito isso, aí eu volto para a apresentação. E na apresentação, eu apresento aqui para vocês o seguinte: nós temos aqui o que eu estou lendo com vocês em Daniel. Então, você tem aqui Daniel, ele destaca, né, no versículo 1, o ano da visão. Quando nós olhamos um pouquinho mais, nós vamos ver que Daniel vai falar de ventos. Ele fala de ventos e mar. Bom, quando eu vou para Jeremias 40, capítulo 49, versículo 36, Jeremias 51, 1, Jeremias 44, versículo 11 a 13, esses ventos você vai descobrir que são movimentos de batalhas, são também momentos em que o povo é colocado em uma circunstância aí de grande tribulação. Vamos usar esse termo. Por favor, leiam na casa de vocês. Os outros eu só vou ler Jeremias, capítulo 51, versículo 1, que diz assim. Vocês vão ler todos em casa, tá? Vocês vão receber esse material, o sonho que vocês entendem. Assim diz o Senhor: e eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Então, o vento são movimentos de guerra. Os ventos são movimentos de momentos em que coisas iriam acontecer justamente para iniciar, quem sabe, o juízo de Deus e essa situação aí de mudança de reinos, tá bom? O que é a água? Porque Daniel disse que ele viu os ventos, ou seja, esses movimentos de guerra agitando o mar, que ele cita o mar grande. O que seria mar na Bíblia? Essa dica você vai encontrar tanto em Isaías, capítulo 17, 12, como também no Apocalipse 17, 15. E aí eu leio o Apocalipse 17, 15, observe que a Bíblia está explicando a Bíblia, e aqui em Isaías 17, 15 vai dizer o seguinte: as águas que você viu, onde se assenta a prostituta, são águas, significa o que é água na Bíblia, em profecia? Povos, multidões, nações e línguas. Então, observe que, traduzindo de forma mais fácil para nós entendermos, quando Daniel falou que ele estava olhando na visão da noite, ele viu os 4 ventos dos céus agitar um mar grande, ele estava dizendo que ele viu movimentos de guerra que surgiam de uma porção de um espaço geográfico onde tinha povos, nações e multidões. Então, é por isso que eu mostrei para vocês o mapa
daquele momento em que Daniel estava vendo, então, ele estava vendo os movimentos que deram, e as guerras e as batalhas que deram sequência aos 4 reinos. Olha aqui, lembra? Leão, urso, leopardo e o animal terrível e espantoso, que é justamente de onde nós temos ali o surgimento e queda dos impérios, ok? E os 4 animais, quem vai responder é Daniel, capítulo 7, versículo 3. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 7, versículo 3. Você tem que ser rápido na Bíblia, né, para a gente avançar. Diz assim, e os 4 animais subiam, né, é o que ele diz, um dos outros. Aí Daniel 7, versículo 17, nós já lemos isso. Esses 4 animais são 4 reis. Então, lembre-se, não está tratando de um rei em específico, mas de reinos. Então, você tem um monte, representa rei, reinos. Você tem os animais, que é a mesma coisa, e os chifres também. Então, é importante que você e eu saibamos disso. Além de Daniel 7,17, você também vai encontrar um esclarecimento a respeito disso em Isaías 17 e no Apocalipse 17 também. Ok? Então, vamos avançar, porque nós temos que estudar um pouco mais. Então, está aqui. Esses são os animais que Daniel viu. Então, o leão com 2 asas, eu já disse, representa a Babilônia. E, claro, que se você for para a história da Babilônia, você vai identificar que a Babilônia em si, ela ela tinha como símbolo um leão alado, né? Então, a própria arqueologia apresenta isso. O portal de entrada da Babilônia traz isso. E a Babilônia já disse, você pode também, em Jeremias 4:7, Ezequiel 17:3 e 12, vai tratar a Babilônia como leão. E o urso? O urso ele tinha 3 costelas na boca. Essas 3 costelas representam o que ele precisou, né? O que os medos e persas precisou conquistar para tomar conta daquele espaço geográfico. E eles tiveram que conquistar a Lídia no ano 547, tudo antes de Cristo. A Babilônia eles conquistaram no ano 539, nós já vimos sobre isso. E o Egito eles conquistaram no ano 526. Então, as 3 costelas representam justamente as vitórias maiores, digamos assim, que os medos e persas tiveram para conquistar aquela região. E por que o urso? O urso é um animal pesado, não é um animal que tem, digamos assim, a característica do leão, de ser ágil, né? Mas o urso, por onde ele passa, ele também causa estragos. E o urso, esse urso da profecia, ele tinha esse defeito aqui. Ele se levantou de um lado, o lado que subiu por último ganhou a primazia. O que significa isso? Bom, os medos iniciaram as campanhas e avançaram sobre o império dos babilônicos, por exemplo. Você vai ver que o primeiro rei de Babilônia, ele é Medo, e ele herda isso do seu sogro, e ele era sobrinho, inclusive, de Ciro, eu estou falando de Dário, mas, se você olhar para a história da humanidade, você vai perceber que, apesar dos persas terem entrado em cena por último, a, a força desse período aí é justamente os persas. Inclusive, hoje, se você olhar para aquela região, você vai ver que o Irã é justamente o que antes nós chamávamos de Pérsia. Perceba que eu tenho um cuidado de trazer esses dados históricos também para o estudo da profecia, justamente para que você, ao fazer esse estudo sozinho, tenha essa compreensão e esse discernimento. Muito bem, aí nós chegamos agora no terceiro animal. Estela, hoje eu gostaria de terminar essa parte, tá? E esse terceiro, aí nós vamos estudar o chifre pequeno na semana que vem. Esse terceiro animal, Estela, é justamente, Fernandinha, o leopardo. Esse leopardo, ele tem algumas características aqui. Esse leopardo tem 4 cabeças, ele tem 4 asas. Esse leopardo representa o império dos gregos. Então, a Grécia, ela
teve um rei chamado Alexandre o Grande, que foi o grande unificador ali das tribos gregas. E esse rapaz, ele era muito habilidoso. Alexandre o Grande, ele conquista o mundo em, um, em pouco tempo, né? E ele, lamentavelmente, vamos dizer assim, por um ou outro motivo ali que a história da humanidade vai descrever, ele morre muito jovem. E quando ele morre, o império dele é dividido. Olha só o que ele conquistou em pouco tempo, tá vendo? Ele conquista, ele chega ao trono da Macedônia no ano 336, no ano 334 ele vai vencendo, 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 e no ano 323 ele estava em Babilônia, né? Ele faleceu aos 33 anos. E aí o que acontece? Ele, como ele tinha filhos, etc., ele tinha um filho, mas foi assassinado, enfim, aconteceu uma série de coisas após a sua morte. E aí, o que acontece? Os seus 4 generais conseguiram ali, né, com astúcia, etc., com a força, dividir o Império Grego em 4 dinastias. Então, eles dividem a Grécia, aquilo que era o Império Grego, né? Quando eu falo Grécia, você não pode olhar para a Grécia atual, eu estou falando do Império Grego, em que Ptolomeu, Cassandro Licímaco e Seleuco, os 4 generais ali que conseguiram fazer essa divisão, eles deram início a dinastia ali de Cassandro, Ptolomeu, de Licímaco e Seleuco. Com o passar do tempo, no nosso estudo, nós vamos perceber que Cassandro perde a importância e também Licímaco perde a importância, se bem que eles mantiveram durante um determinado período de tempo o seu espaço, o seu domínio sobre a Macedônia, que hoje você chama de Grécia. Quem tomou conta daquele lugar foi Cassandro, após a morte e as confusões que aconteceram com a saída de Alexandre, porque ele morreu. O fato é o seguinte: o Egito, que ficou na mão de Ptolomeu, e a Ásia Menor, que ficou na mão de Seleuco, nós vamos estudar muito sobre os dois, porque eles estavam sempre combatendo entre si. Então, está aí, essa é a realidade do que acontece após a morte de Alexandre e a divisão do Império grego-macedônico em 4 pedaços. Lembrando que a Bíblia, apesar de falar de 4 cabeças, ela está apontando para os reinos que iniciaram após a morte de Alexandre o Grande. Muito bem. E o animal, e nós vamos encerrar por aqui, é o 4º animal, chamado terrível espantoso. Esse animal, ele é o Império Romano, e Roma fica no poder Roma Ocidental até o ano 476. Ah, um detalhe, não posso esquecer. Por que a Bíblia fala que esse animal que tinha 4 cabeças era um leopardo e 4 asas? Vocês estão vendo aqui o que Alexandre o Grande fez em um espaço pequeno de tempo. Então, como leopardo, ele avançou sobre o império dos persas, na época dos persas, né? Médios e persas, e aí, em um espaço pequeno de tempo, porque ele tinha uma velocidade muito grande e ele conquista todo mundo conhecido. Então, por isso, não há um outro animal que poderia apresentar simbolicamente a força, a velocidade, a destreza e o avanço que teve sobre aquela região do que o leopardo. Basta que você olhe para esse animal, né, na nossa, digamos assim, na fauna, e você vai ver, vai perceber que o leopardo é um animal muito ágil, muito rápido. Imagina ele com asas, né? Assim como o leão que tinha asas, o leopardo também possuía asas. Muito bem, aí nós chegamos ao 4º animal, que representa, como eu disse, Roma. E, naturalmente, mais à frente nós vamos ver Daniel, assim como ele cita a Babilônia lá no capítulo 2, no capítulo 8, que nós vamos assistir nos próximos dias, ele vai citar também, para que você e eu tenham essa compreensão, justamente
os medos e persas e os gregos, tá? No livro de Daniel só não cita o Império Romano, mas no decorrer do estudo da Bíblia você vai entender isso perfeitamente. Bom, no ano 476, Roma estava sendo atacada, né, digamos assim, pelas tribos bárbaras, e são essas as 10 tribos: os francos, os alemães, os anglo-saxões, os lombardos, os burgúndios, os suevos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos e élanos. Esses meninos aqui, esses reinos aqui, são chamados de Daniel, capítulo 2, dos pés, que é metade de barro e metade de ferro. Mas de Daniel, capítulo 7, nós vamos enxergar e entender, porque Daniel diz isso, que são os chifres. E aí vem um segredo. Os francos deram origem a um país chamado França, que eu e você conhecemos, está aqui na Europa. Os alemães fundaram a Alemanha, você conhece isso. Os anglo-saxões fundaram a Inglaterra, onde Estela e Helena eles estão agora. Os lombardos deram origem à Itália, os burgúndios à Suíça, e os suevos criaram um país que depois eles vão chegar à minha terrinha, BR, tá vendo? Então, os suevos deram origem a Portugal, e Portugal, a partir do ano de 1500, nas suas conquistas, deram origem e fundaram o Brasil. Os visigodos, eles criaram o país onde eu vivo hoje, a Espanha. E a Espanha era também um país que avançou sobre o mar para conquistar outros lugares. Depois nós vamos falar sobre isso. Os ostrogodos, os vândalos e os élanos, eles foram extintos, ou eles perderam a força sobre o território onde um dia tinha sido Roma, e aí eu coloquei aqui extinção, extinção, extinção. Não leiam assim, porque nem todos foram extintos nesses anos. Mas o fato é, agora nós temos uma grande dica. Por quê? Porque lembra que Daniel disse? Daniel falou que nós teríamos o chifre pequeno entrando em ação após, presta atenção, hein? Isso é importantíssimo, porque isso nós vamos tratar na semana que vem. Após Roma deixar de ser o império absoluto, isso acontece no ano 476, e após a última tribo bárbara, que era um dos 10 chifres, perder força, porque os ostrogodos não foram extintos no ano 538, mas eles perderam força sobre o espaço territorial onde um dia tinha sido o Império Romano, no ano 538. Portanto, a sentença é: quem é o chifre pequeno? Isso nós vamos saber na semana que vem. E aí nós vamos para a história da humanidade e nós teremos essas duas linhas demarcadoras aqui. Qual é a linha demarcadora? O ano 476 depois de Cristo, quando Roma Ocidental deixou de ter um imperador, quem tomou conta do espaço territorial que um dia foi governado por imperadores no ano 476? Você precisa saber disso. Hã? E quem foi que, após a eliminação de Roma, ou seja, da Itália, dos ostrogodos, ganhou força absoluta e manteve a supremacia por um longo período de tempo? É isso que nós vamos aprender na semana que vem. Ok? Então, está esclarecido os 4 animais, o que significa o que representou cada uma dessas coisas. Eu coloco no grupo já já esse material para que você estude durante a semana e, naturalmente, quando você abrir o material, você já vai identificar ali quem é esse tal do chifre pequeno, ele aqui, que tem bocas e olhos. Aí, na semana que vem, nós vamos saber o que significa os olhos na profecia. A boca, Daniel já deu uma dica. E quando foi que esse chifre iniciou a sua supremacia e atentou para mudar a lei de Deus, os tempos, etc. E qual é o destino dessas 3 tribos bárbaras aqui? Vocês observem que enquanto as outras 7 tribos deram origem a países que você e eu conhecemos até hoje, esses daqui, ó, não deixou
Nada, basicamente. Tá bom? E nós vamos entender um pouco melhor a respeito disso. Bom, como é uma aula com muito detalhe, Estela, então pode ser que nossos amigos e amigas aí, Fernandinha, Melina, João e os outros, tenham uma ou outra pergunta por fazer, ou pode ser que vá, digamos assim, estudar outra vez esse material para até ter o que perguntar, né, Maria Ivone? Então, esse é o momento que vocês podem, se quiserem, perguntar, e depois nós vamos fazer a oração. Hoje não dá para nós falarmos sobre o chifre pequeno. Semana que vem, nós vamos abrir Daniel 7, só tratando dele, para que nós saibamos, né, quem que se levantou contra Deus. E persistiu nessa situação até com o tribunal, ou um pouco antes que o tribunal foi estabelecido no céu. O que significa essa história de um tempo, dois tempos e metade de um tempo? O que é perseguir os santos? E são esses santos. Estela já até fez essa pergunta. Essas coisas nós veremos na próxima semana. Ok? Deus abençoe cada um de vocês. Esse é o momento. Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Será que não há pergunta, Estela? Que ninguém está aqui com dúvidas ou irão rever ou fazer uma revisão. Obrigada pela sua coragem, obrigada pela presença de todos. E leva-nos em oração, então, por sua coragem para a gente fechar e irmos para as nossas igrejas, amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar Obrigado. e vamos lembrar que hoje haverá festa no céu. Não poderemos lá estar, ou não poderei lá estar em Luanda, mas louvado seja Deus. Eita, glória. Quem batiza, Estela? Ivone, Mana Ivone. Eita, glória, Ivone! E é Não é, mesmo? não é Maria Ivone, não é Maria Ivone. Ah, Ela não está aqui no grupo porque o estudo dela é o domingo. Ela é ok, da classe do domingo. ok. Mas Mas é uma estamos em bênção também. movimento, amém? Amém. Oremos Mana Ivone então. vai ser batizada hoje em Luanda. Amém. Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus, que presente, né, Senhor? Iniciarmos um dia, sábado, sabendo que o Senhor tem uma filha que hoje desce as águas para confirmar, para selar, para se colocar mais ainda à tua disposição para ter a mente de Cristo. Abençoe a Ivone nessa decisão, fortaleça a fé dela e que ela continue fazendo a tua vontade. Obrigado por esse estudo, são muitas informações, mas nos ajude, Senhor, a durante a semana parar um pouco, abrir a Bíblia, ler, vai para a internet, estudar esses conteúdos que são maravilhosos para os nossos dias, são importantes para a nossa vida. Obrigado pelo livro de Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, toda a tua Bíblia. Toda ela é inspirada por ti. Abençoe Estela com esse projeto dessas lives aqui pela manhã na Europa. Abençoe Helena, abençoe Fernandinha, João, Melina, todos que estão aqui, Maria Ivone, todos, Pai. Para que nós, além de entendermos, que nós possamos também nos colocar à tua disposição para propagar esse conteúdo. Nos ajude, obrigado, porque sou Deus presente sábado em casa, poder voltar às gravações. Ficamos um tempo em tuas mãos no hospital. Te agradeço por tudo. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos nós, nossas famílias, nossos familiares. Nos conceda um bom dia, um sábado deleitoso. Nos conceda as tuas bênçãos e obrigado por tudo. Abençoe a todos os que estão aqui. Todos, sem exceção. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus abençoe amém. a cada um de Então, vocês. amém. Deus abençoe a todos. Vamos para as nossas igrejas. Você, meu querido irmão do YouTube, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite hoje, porque o amanhã não é prometido. Dirija-se a uma das nossas igrejas. Iremos abrir as portas agora às 9h30. E você é nosso convidado especial. Que Deus abençoe. Amém. Amém.